Muitos dos grandes nomes da medicina brasileira são destaque por algum grande feito que marcou sua carreira. Carlos Chagas descobrindo o Trypanosoma cruzi, protozoário que causava malária. Oswaldo Cruz, com sua pesquisa em soros e vacinas, e claro, a revolta da vacina. Anísio da Silveira e a humanização no tratamento psiquiátrico no Brasil. Vital Brasil e a descoberta dos soros antipeçonhentos específicos e a criação do Instituto Butantan. Mas o que dizer de Juliano Moreira, que não só é considerado por muitos o pai da psiquiatria no Brasil, mas que dizer isso é reduzir muito tudo o que sua carreira significou para a produção de ciência e a prática da medicina no Brasil. Muito provavelmente, as revoluções que Juliano trouxe para a medicina brasileira moldam condutas médicas até hoje. E eu vou te explicar o porquê. Só para a gente começar com um mini currículo aqui do grande Juliano, doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da Bahia, com apenas 18 anos, com uma tese sobre sífilis maligna precoce, que foi aclamada internacionalmente, principalmente na França. Professor substituto da cadeira de clínica psiquiátrica na mesma faculdade, com apenas 23 anos, sendo aprovado no concurso com 15 notas 10, membro de pelo menos 15 sociedades médicas internacionais, incluindo países como França, Argentina, Bélgica, Áustria, Inglaterra e Holanda, fundou pelo menos 5 sociedades médicas nacionais e internacionais, representou o Brasil em inúmeros congressos médicos internacionais, foi diretor do Hospício Nacional dos Alienados, no qual ele implementou diversas mudanças na prática médica e psiquiátrica, que a gente vai falar delas, recepcionou Albert Einstein na sua casa, quando ele veio visitar o Brasil em 1925, foi presidente da Academia Brasileira de Ciências, foi contribuinte de muitas revistas médicas brasileiras e internacionais e foi condecorado pelo imperador japonês em 1928 com a Ordem do Tesouro Sagrado, que é uma das maiores honrarias que um estrangeiro podia receber, e também foi condecorado na Alemanha com a Medalha de Ouro pela Sociedade Médica de Munique, pela Cruz Vermelha Alemã e pela Universidade de Hamburgo. E essa também é a maior honraria que um professor estrangeiro podia receber na Alemanha naquela época. Mas espera aí, com um currículo desse tamanho, como que esse nome, Juliano Moreira, é pouco conhecido na medicina e nas ciências brasileiras? A gente ouve falar de Vital Brasil, de Oswaldo Cruz, de Adolfo Lutz e de muitos outros. Mas Juliano Moreira é um nome pouco conhecido para o tamanho da sua carreira. Eu considero que talvez ele seja um dos maiores cientistas brasileiros de todo o tempo. Então, vamos tentar resolver esse mistério? Vamos conhecer um pouquinho mais da história do Juliano Moreira depois da vinheta. Juliano Moreira nasceu em 1873, negro, em um Brasil que ainda não tinha abolido a escravidão. Seu pai não reconheceu ele imediatamente, mas ele foi apadrinhado pelo Barão de Itapuã, que incentivou ele a estudar. Com 13 anos, o Juliano Moreira entrou na Faculdade de Medicina da Bahia e, em 1886, se formou médico. A tese de doutoramento sobre a etiologia da sífilis maligna, a qual eu consegui ler na íntegra, está disponível no site da Faculdade de Medicina da Bahia. Essa tese recebeu aclamação internacional, principalmente na França, pelos maiores estudiosos de sífilis. Nela, Juliano já mostra um pouco da sua desenvoltura, demonstra sua fluência em alemão, francês, inglês e italiano e traz um ponto de discussão muito interessante. O ponto da sua tese era debater o que faz a sífilis ser maligna nos pacientes. No entendimento da época, uma das coisas que fariam a sífilis ser mais grave era o clima. A ideia era de que a pessoa que vivesse num país mais quente, mais tropical, que coincidentemente eram os países ditos colonizados e incivilizados, teriam maiores chances de ter sífilis maligna. Juliano passa umas boas 30 páginas explicando como que a sífilis apresenta malignidade com frequência em todos os lugares do mundo e que o problema não é a temperatura do país, e sim as condições miseráveis das pessoas. Fome, desnutrição, alcoolismo, prostituição, má condições de higiene e saneamento básico, e que o foco para controle da sífilis deveria ser intervindo nessas condições e não ficar relegado ao clima. Eu ressalto isso
porque Juliano Moreira vivia em um país com um racismo muito explícito. Quando ele passou, com 23 anos, no concurso para professor substituto na Faculdade de Medicina da Bahia, aprovado com 15 notas 10, ele passou a ser colega de trabalho de um outro médico muito influente chamado Nina Rodrigues, que era um grande nome da psiquiatria da época. E eles travaram um embate. A ideia, que hoje podemos chamar de pseudocientífica da época, era a ideia da degenerescência. É uma ideia que as doenças psiquiátricas podem ser congênitas ou adquiridas, e mesmo as adquiridas passam de pais para os filhos. Então, um pai que é alcoólatra e tem vários problemas devido ao alcoolismo passaria os genes do alcoolismo para o filho, que passa para o neto, e a cada geração que passa, a situação mental dos familiares piora, ou seja, degenera. Daí o nome degenerescência. E o que Nina Rodrigues defendia era que havia uma hierarquia racial. Brancos eram puros, indígenas e negros eram inferiores, e as misturas das raças, filhos de casais interraciais, seriam por natureza, com muitas aspas, degenerados. E quanto mais interracialidade, mais degeneração. E essa degeneração levaria as pessoas a serem inválidas, doentes e criminosas. Juliano Moreira, negro e colega de trabalho de Nina, ia por outro caminho. Acreditava, claro, na degenerescência, mas ele entendia que a questão racial não tinha nada a ver. O que causava os transtornos mentais era a má condição de higiene, vícios como o alcoolismo, pouca educação e miséria. Ao longo de sua carreira, Juliano teve muitas viagens para a Europa. Ele criou laços e, estudando com médicos europeus influentes, simultaneamente enquanto ele representava o Brasil em diversos congressos internacionais. Ele chegou a ter contato com médicos como, por exemplo, Virchow e Latourette, entre muitos outros. Em 1908, ele foi convidado pelo governo norueguês, por indicação do Dr. Hansen, sim, o médico que dá nome à hanseníase, para palestrar na segunda Conferência Internacional sobre Lepra. A ideia do Hansen é que Juliano falasse sobre doenças mentais em pacientes leprosos. Nesse seu tempo na Europa, Juliano visitou diversos hospícios e clínicas psiquiátricas de diversos países e teve um profundo contato com a medicina e a psiquiatria alemã, estudando no Instituto Dermatologicum, em Hamburgo, onde ele produziu uma monografia que é uma das monografias de autores estrangeiros mais citadas desse instituto. Com toda essa bagagem, Juliano trouxe para o Brasil ideias novas de coisas que já estavam sendo implementadas na Europa, para revolucionar um pouco a abordagem de pacientes psiquiátricos. Em 1903, teve a oportunidade de colocar tudo isso na prática, porque ele foi nomeado diretor do Hospício Nacional dos Alienados, que depois virou Hospício Pedro II e que fechou as portas em 2021. Olha só o que o Juliano fez por lá. Tendo em mente que o doente psiquiátrico não era um criminoso ou um inválido, e sim uma pessoa com uma enfermidade que poderia ser tratada, Juliano mandou retirar todas as grades do hospício e aboliu as camisas de força. Ele solicitou também a separação das seções masculinas e femininas e pediátricas. Sim, as crianças ficavam junto dos adultos. Além disso, ele instituiu o que a gente pode dizer que seria o precursor da terapia ocupacional. Colocou diversas oficinas dentro do hospício, como de ferreiro, bombeiro hidráulico, mecânica, elétrica, carpintaria, marcenaria e tipografia. Uma das preocupações de Juliano era que justamente a miséria levava às doenças mentais. Portanto, era preciso capacitar esses pacientes para que, uma vez de alta do hospício, eles pudessem ser empregados. Ele colocou para dentro do hospício também uma escola de enfermagem, no intuito de formar enfermeiros capacitados para atender os doentes psiquiátricos. E agora, o que talvez mais impacte na sua, na minha e na prática de todos os médicos é que Juliano aprendeu na Europa a importância da análise laboratorial, bioquímica e microscópica para dar melhores diagnósticos, seja testes de sífilis, identificação de fungos e valores séricos de outras substâncias. E assim, quando ele assumiu o hospício, conseguiu convencer o governo a criar laboratórios de análise clínica e bioquímica no hospício. E rapidamente, esse tipo de laboratório foi se espalhando pelas faculdades de medicina e hospitais. E mais,
Foi Juliano quem trouxe a prática de punção do líquor para diagnóstico de doenças neurológicas para o Brasil. Se hoje você punciona um líquor para fazer um diagnóstico, foi Juliano quem instaurou essa prática. Ou seja, Juliano era um médico conectado com o progresso da medicina da época, que trouxe para o nosso país não só um avanço técnico-científico, mas também um avanço que eu gostaria de dizer na humanização. Mesmo que esse avanço ainda esteja aquém do que a gente considera como humanização hoje. A gente tem que pensar que a gente está falando do começo do século passado. E pelo seu destaque na vanguarda médica brasileira, principalmente no que diz respeito à psiquiatria, ele alcançou destaque internacional, sendo convidado por diversos governos de países europeus e asiáticos para participar de congressos, sociedades internacionais, publicações de revistas e palestrar em universidades. Das que mais me saltaram os olhos foi o convite que ele recebeu em 1928 para passar 4 meses no Japão palestrando em Tóquio, Kyoto e Osaka, sendo nomeado membro honorário da Sociedade Japonesa de Neurologia e da Sociedade Japonesa de Psiquiatria, e finalizando seu tour pelo Japão com uma condecoração da Ordem do Tesouro Sagrado pelo próprio imperador. Isso a gente está falando de um Japão imperial, imperialista, racista, que conduzia atrocidades na Coreia e na China, convidando e recebendo um médico brasileiro negro e condecorando ele com sua maior honraria. E também seu convite para visitar a Alemanha em 1928, novamente recebendo a medalha de ouro, a maior honraria a um professor estrangeiro. Para finalizar, me impressiona como homem negro que nasce não só em um Brasil racista, mas um Brasil que ainda não tinha nem abolido a escravidão. Juliano nasceu na vigência da lei do ventre livre, e não só isso, um homem negro que se torna médico e ganha renome internacional, principalmente na Europa colonial e extremamente racista, baseada na ideia de supremacia branca e inferioridade dos povos de pele escura. A mesma Europa que condecorava Juliano era a Europa que Frantz Fanon criticava em 1952 no seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas, ou que M. Césaire também questionaria em discursos sobre o colonialismo de 1950. Essa mesma Europa que convida Juliano Moreira para palestrar era a Europa que até 1958 tinha zoológicos humanos, onde expunha negros africanos para os brancos europeus se entreterem. Eu acho que eu nem preciso falar da situação do Brasil. E ainda assim, mesmo com toda essa situação nacional e internacional, Juliano Moreira conseguiu destruir esses obstáculos e se tornar, quem sabe, o maior cientista da história do Brasil, que infelizmente teve seu nome esquecido. E aí eu vou finalizar esse episódio com uma citação do próprio Juliano. Abre aspas. Continuemos, sempre sem ridículos preconceitos de cores ou castas, mesmo porque, só assim, os que foram senhores e se compenetraram de sua superioridade merecerão ser absolvidos do feio pecado de terem vivido por muito tempo fartamente à mercê do trabalho desmoralizado dos outros, que eles ou seus ascendentes degradaram e escravizaram. É isso, pessoal. Até a próxima.